E aí, pessoas, beleza? Mini aula do Matemática Leve, com mais um pingo de cálculo. Dessa vez vou tentar te mostrar o que realmente tu estás calculando quando resolve um problema de valor inicial. O que significa a solução de uma equação diferencial ordinária? Tópicos de equações diferenciais. Interpretação geométrica da solução de uma equação diferencial ordinária. Tu sabes o que significa a solução de uma equação diferencial ordinária? Eu peguei aqui um exemplo bem simples para a gente resolver. Tem uma equação diferencial de primeira ordem sujeita a uma condição inicial. Ora, essa é uma equação diferencial onde as variáveis são separáveis, porque eu enxergo um produto de funções das diferentes variáveis. Então, eu posso separar as variáveis. A variável y eu vou passar para a esquerda e a variável, o diferencial de x, eu vou passar para a direita. Ó. Passei o y para lá e o diferencial de x para lá. Dessa maneira, as variáveis estão separadas e eu posso integrar ambos os lados. Evidentemente, o lado esquerdo em respeito a y ao quadrado sobre 2, o lado direito em respeito a x ao quadrado sobre 2. Sempre que eu integro indefinidamente, aparece a constante de integração. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou puxar esse cara para o lado de cá. X ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 2 igual a uma constante. Se a gente tirar o mínimo múltiplo, ajeitar esse negócio, o mínimo múltiplo é 2. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 igual a 2 vezes 2c. Como eu tirei o mínimo múltiplo dos dois lados, eu posso eliminar esse cara e esse. Mas, pessoas, a constante ela é proveniente do ato integratório. Eu não sei quanto é que vale essa constante. Também, tampouco sei quanto vale o dobro dela. Então, vou substituir isso por uma constante k qualquer, essa que a gente vai descobrir. Ora, eu sei que tu sabes que agora a gente precisa substituir as condições iniciais, a condição de contorno inicial, para descobrir o valor da constante e ter uma solução única. Nesse momento aqui, ó, da solução da equação diferencial, eu tenho a solução geral da equação diferencial. E o que isso significa? Ora, uma solução geral, ela se difere, são inúmeras funções, infinitas funções, que se diferem apenas por uma constante. No nosso caso aqui, a constante k. Isso aqui é uma curva que nós todos conhecemos. Isso aqui é uma circunferência. É a equação geral de uma circunferência de centro na origem. Portanto, a solução geral desta equação diferencial aqui é o conjunto de todas as circunferências com centro na origem do meu sistema. Então, sei lá, se eu fizer aqui, ó, um sistema de eixos, essa solução geral é o conjunto das infinitas circunferências, todas que têm centro na origem. A solução geral de toda a equação diferencial é um conjunto de curvas de nível, ou seja, umas quantas funções que se diferem, cada uma com seu formato, se diferem apenas por uma constante. Então, pode estar mais acima e mais abaixo. No caso dessa equação diferencial aqui, é um conjunto de curvas de nível que são circunferências concêntricas na origem. Ó, eu fiz o desenho mais bonito aqui, ó. Eu fiz aqui as inúmeras circunferências, ó. Todas essas aí é o conjunto x ao quadrado mais y quadrado igual a k. E aqui eu desenhei inúmeras circunferências com centro aqui na origem. O nosso problema, a condição diz que quando x, vamos voltar lá, ó, quando x vale 4, o y vale menos 3. Quando x vale 4, o y vale menos 3. No momento em que eu substituir esses valores aqui, eu determino o valor da constante k. Eu escolho a curva de nível de meu interesse. Então, eu vou trocar lá ó, o x por 4 e o y por menos 3. Ó, 4 ao quadrado, 16, menos 3 ao quadrado, 9, o k igual a 25.
Então, x ao quadrado mais y quadrado igual a 25. É uma circunferência com centro na origem, cujo raio é 20, o raio ao quadrado é 25, então o raio é 5. Então, nós estamos interessados aqui, ó, aqui é menos 5, aqui é mais 5, mais 5, menos 5. A gente está interessado nessa curva aqui, ó. Eu vou tentar passar por cima aqui, ó, para chamar mais a tua atenção. Essa aqui é a nossa curva de interesse, ó, essa vermelha que eu estou desenhando aqui. Só que, quando eu tenho essa curva fechada, eu não tenho uma função, né, gente? Quando a gente escreve a solução única de uma equação diferencial, a gente isola a função, normalmente o y em função do x. Então, se a gente isolar aqui, ó, a gente vai ter y quadrado igual a 25 menos x ao quadrado. Então, o y é mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos x quadrado. O que significa que ou o y é mais raiz de 25 menos x ao quadrado, ou o y é menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Mas a gente não pode ter duas funções associadas à solução de um único problema de valor inicial. Significa que nós estamos interessados ou na parte de cima dessa circunferência vermelha, ou na parte de baixo dessa circunferência vermelha. E qual parte nós vamos estar interessados? Ora, nós vamos estar interessados naquela parte que cumpre essa condição. Aquela curva que passa por esse ponto. Esse ponto, o x vale 4 e o y vale menos 3. Ó. Quando o x vale 4, o y vale menos 3. Eu estou interessada aqui, ó, x valendo 4 menos 3. Eu estou interessada na parte da curva que passa por esse ponto. E a parte da curva que passa por esse ponto, é essa parte que eu estou desenhando em preto aqui, ó. É essa meia volta da circunferência. É isso que me interessa nesse problema. E aí, é a de cima ou é a de baixo? Ora, na de cima, quando x vale 4, ó, 25 menos 4 ao quadrado é 25 menos 16, né? É raiz quadrada de 9, que é mais 3. E mais 3 está aqui em cima, ó. Então não é essa aqui. É a de baixo, ó, pessoal. Quando x vale 4, eu tenho menos a raiz quadrada de 9, que é menos 3. Ou seja, a única solução desse nosso problema de valor inicial é 25 menos x ao quadrado. Essa função satisfaz a equação diferencial, que era dy dx, igual a menos x sobre y, e a condição que dizia que quando x valia 4, o y valia menos 3. Percebam que a solução geral do problema foi o conjunto de circunferências com centro na origem, ou seja, com centro na origem, um conjunto de curvas de nível, né? E quando eu substituí a condição, eu escolhi a curva de meu interesse. A nossa curva de interesse, como aqui eram circunferências, era a circunferência de raio 5. Quando eu isolei o y com uma dependência única, eu encontrei que o y é igual a menos a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Só essa parte de baixo aqui, ó, da minha circunferência é que me interessa no meu problema. O que eu quero que tu fique em mente é que toda vez que tu resolve uma equação diferencial e tu encontras a solução geral, aquela que se difere por uma constante, o que tu tens é sempre isso, não circunferências como essa, mas conjuntos de funções com o mesmo perfil, que se diferem apenas por uma constante. Então, estão mais para cima, ou mais para baixo, ou mais para a esquerda, ou mais para a direita. No momento em que tu aplica a condição pertinente ao problema, tu escolhe a curva de nível do teu interesse. No nosso caso, foi essa metade aqui dessa circunferência. E aí, curtiu a mini aula de hoje? Curte, compartilha, ajuda a prof a atingir mais gente. Agora eu fui.
Beijos meus e do caboclo.